Olha aí, voltando com o segundo bloco do Espaço Público nesta terça-feira, 23 de julho de 2013. Hoje discutindo aqui a herança do cangaço, suas implicações na história, com três convidados bastante próximos do tema. Eu conversava com o professor Orlando agora. O senhor é dessa região aí fronteiriça com Sergipe, Bahia, de Pedro Alexandre. E esse quadro desenhado aqui já por Vera e professor Fernando é semelhante à mesma manifestação no sertão da Bahia, que faz fronteira com Sergipe. De que forma isso, digamos assim, contamina, de que forma nós herdamos essa realidade tão crua, né, de um Nordeste desde o século XIX, com esse perfil? A Vera colocou que o Virgulino, não o Lampião, o Virgulino, ele era almocreve. E como almocreve, ele já tinha um conhecimento de uma parte do sertão baiano, onde ele transportava peles, principalmente daquela região de Uauá, para Delmiro. Então, ele já tinha um conhecimento. Em 28, quando ele resolve atravessar o São Francisco, ele se instala naquela região nordeste da Bahia e parte também para Sergipe. Então, ele chega em Sergipe via Carira e ele se instala naquela região fronteiriça porque ele passou a ter contatos, coiteiros e muitos coronéis que começaram a proteger, tornaram-se seus amigos. Podemos citar o caso do coronel João Sá, o caso do coronel João Maria, aqui em Sergipe, a família Brito, Ercílio Brito, o Antônio Cacheiro, que posteriormente, seu filho veio ser governador de Sergipe. Então, ele criou uma rede muito grande de coiteiros e principalmente de pessoas que passaram a fornecer munição e armas. É tanto que nos últimos anos de vida de Lampião, ele viveu justamente nessa região, principalmente em Sergipe. Então, a influência que essa região sofreu do cangaço foi muito grande, até hoje. Poço Redondo, Canindé, Pedro Alexandre, toda aquela fronteira ali dos dois estados, tem uma influência do cangaço e a história do cangaço naquela região, principalmente pós o fogo da Fazenda Maranduba, que ocorreu dentro daquela área fronteiriça entre os dois estados e que foi considerado como uma das maiores brigas de Lampião com as volantes, principalmente uma volante baiana, comandada pelo tenente Liberato Carvalho, e a volante comandada por Manuel Neto, pernambucano, que a partir daí, a Bahia começa com uma perseguição muito forte ao grupo de Lampião e ele passa a viver mais em Sergipe, divide o seu bando em diversos grupos e ele passa a ter uma convivência maior com o estado de Sergipe. E isso graças a esse conhecimento que ele tinha e a proteção que ele recebia desses coronéis. Essa convivência maior, usando aqui, colocando entre aspas, seria fruto dessa ligação. Por exemplo, o governador que você se refere era o Nildes de Carvalho. Era o Nildes de Carvalho. Qual a explicação para Lampião que tem na sua origem o enfrentamento do poder instituído, enfim, tem um certo toque Robin Hoodiano, como disse o professor Fernando, mas ao mesmo tempo tinha essa ligação com o poder em Sergipe. Qual a explicação para isso? As contradições internas do poder político? Exatamente. E principalmente a questão do poder econômico. O Antônio Cacheiro era um dos maiores proprietários de terras, um alto comerciante, e ele criou um pacto com Lampião de não agressão. Lampião não mexia nas terras de Antônio Cacheiro. E através do seu pai, ele foi também tendo contato com o filho, o Eronildes Carvalho, que chegou a presentear Lampião com um parabelo, com uma capa de chuva, uma garrafa térmica, que para a época era novidade, era uma tecnologia, um luxo dentro do sertão. Então, essa aproximação que Lampião teve com o Antônio Cacheiro o levou ao seu filho, ao Eronildes Carvalho. Então, o jogo político que existia na época, que fazia com que Lampião ele estivesse próximo aos coronéis, porque os coronéis também tinham medo de Lampião. Ele foi aquele herói popular que subjugou o poder dos coronéis, dos latifundiários, e todo mundo teve que se submeter ao poder do Lampião. Vera pediu uma parte. Uma parte aqui. O programa é para isso, Vera. E acho bom, eu acho inclusive muito positivo de ter você como pesquisadora séria que é, e como neta de Lampião. Eu acho que a discussão Lampião fica mais interessante. Fala da minha de Lampião e Maria Bonita. Maria Bonita. Olha o que é o machismo. Olha o que é o machismo do jornalismo. Mas completando só uma coisa assim, que quando você pergunta dessa ligação com os coronéis, tem uma coisa muito importante. Eram os coronéis que podiam na época, fornecer munição e armas. Porque o coiteiro pobre, o coiteiro de uma família
humilde não tinha condições, porque se alguém daquela família fosse comprar munição ou arma, já era um alerta para a volante. Então, por isso também, aí é que tem a grande estratégia do meu avô, não é porque ele queria ser igual um coronel, não. Ele usava o coronel também para isso. Então, é muito importante que se fale isso. Eu não ia colocar essa questão agora, mas Orlando precipitou quando ele fala que a garrafa térmica seria, e eu disse já, um dos luxos de Lampião. Eu falei uma certa vez num programa que nós fizemos no Canal Fechado, Vera, de uma versão corrente também, de que Lampião gostava de perfumes, essas coisas. Você foi incisiva na época. Você disse de forma nenhuma, você foi terminantemente incisiva. Isso também são versões criadas, inclusive você acha que para diminuir o mito de Lampião, para enfraquecê-lo, para torná-lo uma figura elitista. Fútil e elitista. Tem alguma vertente de escritores, e pouquíssimo, né? Raros esses. E principalmente tem um que bate nessa, que meu avô só tomava uísque White Rose. E uma vez eu até estava conversando com o Gonzagão, ele disse, minha filha, eu ando nesse sertão, a gente não consegue nem encontrar nem Sprite, ele disse na época. Porque até hoje, eu lembro que um colega jornalista nosso ligou de Pernambuco, eu falei, você conhece o sertão? Isso há uns 6 anos atrás. Esse conheço. Eu sou sertanejo, eu digo, vá no sertão mesmo e procure o uísque White Rose. Vê se você consegue encontrar. Então, assim, é bonitinho dizer que meu avô só usava perfume francês Fleur d'Amour. Você conversa com os ex-cangaceiros vivos que nunca ouviram falar. São essências da época que existiam, né? Não lhe digo que ele não tivesse tomado na casa de algum coronel desse, que os filhos viajavam, né? Você sabe que os coronéis mandavam os filhos, inclusive, para a Europa estudar, trouxesse, né, da capital, aqui do país mesmo, um uísque e ele tivesse ganho. Mas Dadá mesmo disse que veio conhecer o uísque quando chegou em Salvador. Então há uma contradição muito grande. É muito fácil as pessoas colocarem, eu costumo dizer que daqui a pouco, e não vai demorar muito, você lê que Lampião usava iPad, iPod, esses ai da vida, para se comunicar. Isso não vai ser muito além. Então, eu acho que a história tem que ser tratada com seriedade, com respeito, entendeu? E ele não usava só o uísque White Rose. Como Sila, Zé Sereno, o próprio 25, que está vivo até hoje, era a cerveja da época, era conhaque, era a bebida que ele encontrasse na época e que ganhasse também. Então, assim, é só para deixar muito claro com relação depois a isso. eu volto, digamos assim, aos gostos individuais de Lampião e Maria Bonita e do bando, de maneira geral, Fernando, porque eu queria trazer não as quinquilharias, as coisas superficiais, mas uma coisa importante que tem sido tema de estudiosos, que é a estética do cangaço. Isso aí me parece que o primeiro a compreender isso foi Luiz Gonzaga, que foi quem primeiro projetou e se aproveitou até o fim da vida, né? Tanto que a figura que ele compõe como artista, que ele se projeta, a exemplo do gaúcho, a indumentária Mas o grande sonho de Gonzaga era ter sido cangaceiro. Também. Ele disse isso pra gente. Era o grande sonho dele, ele não conseguiu entrar. Aí eu ainda brinquei com ele, ainda bem que você não entrou, né? Que você podia morrer. Porque ele disse que era covarde também. Mas ainda bem que não entrou, porque aí a gente perderíamos um grande esse gênio da música popular brasileira. Eu considero o principal artista da música popular brasileira com certeza. do século XX. Assina embaixo. Eu falava da estética do cangaço, e aí é uma contribuição que cada vez mais me parece patente, né? Sem dúvida, eu acho que a forma da indumentária e o modo de vida era o que fascinava exatamente a juventude sertaneja da época, né? Com relação ao perfume, eu acho que o importante não era qual era o perfume, mas que realmente os cangaceiros que eu tive contato, como por exemplo Dona Adília e outros, ou o Jurubeba lá em Serra Talhada, que era dos nazarenos, mas o que chamava a atenção era a mistura do perfume com suor. Então, de longe, os próprios sertanejos já sabiam que tinha cangaceiro por conta do odor extremamente forte de mistura entre o perfume e o suor, né? Porque era muito difícil de se tomar banho, não tinha-se tempo, era uma correria infinita. Então, agora, do ponto de vista estético, eu penso que foi uma grande contribuição, especialmente o trato do couro,
Eu tive agora no Cariri, no Vale do Cariri, em Nova Olinda, seu Expedito Celeiro, por exemplo, que o pai dele foi fornecedor para Lampião, ele se apropriou e construiu uma estética extremamente moderna, o colorido do couro, né? Então, o Vale do Cariri ali tem uma riqueza do artesanato que apropriou-se também desse design que foi forjado dentro do cangaço. Por outro lado, eu acho que não é só o design, eu acho que também a questão da dança. Eu acho que o chachado, você tem uma presença do chachado em Sergipe já de décadas, sendo que hoje, tanto em Propriá quanto em Poço Redondo, se mantém essa tradição. Em Serra Talhada começa exatamente amanhã, né, um festival sobre o chachado. Quer dizer, então tem várias contribuições culturais da parte do fenômeno do cangaço. Agora, tem que ficar claro que o cangaço também é produto do coronelismo, e o cangaço não quis derrubar o coronelismo. Né? Então, de uma determinada leitura robinhoodiana também tem que ser questionada. Lógico, quer dizer, tem lá, digamos, algumas passagens heróicas e outras nem tanto. Né? Então, eu acho que tem que deixar claro que não eram revolucionários, porque o banditismo rural, ele desemboca em várias possibilidades históricas. Você tem a máfia, que era o banditismo rural lá das montanhas da Sicília, você tem o banditismo revolucionário do Zapata, no México, mas no caso de Lampião e dos outros cangaceiros, eles não quiseram destruir o sistema coronelista. Né? E havia acordos com Zé Pereira na Paraíba, né, com os coronéis de Sergipe, coronéis da Bahia, então havia uma interação. Seguramente, se não houvesse esses acordos, ele não teria vivido tanto tempo, né? Sem dúvida. Com certeza. Com certeza. Se considerar que hoje, né, em pleno século XXI, as forças políticas mais avançadas, mais progressistas, que conseguiram mudar algumas coisas no país, concedem tanto ainda e fazem tanta acordo, escusos, né? Ou fazem os acordos ou não sobrevive, ou não se consegue. Mas eu acho que o fim do cangaço está muito relacionado à aparição do Lampião na imprensa. Na imprensa, muito. Por exemplo, quando ele aparece lendo revistas ilustradas do Rio de Janeiro, quando Benjamin Abraão coloca aquele filme mercado. Eu quero chegar nesse cidadão daqui a pouco. Você tem uma afronta ao Estado brasileiro. E Getúlio Vargas, a partir dessas aparições, determinou. Aí não tem como impedir esse final do cangaço. Queria implantar um Estado novo, né? Porque a grande questão aí é o pano de fundo desse debate que nós estamos tendo aqui é a passagem de um Brasil rural para um Brasil urbano industrial, que não poderia permitir uma presença na mídia, né, que aí começa o processo de mitificação de Lampião. Acho que chegamos no X da questão, Orlando, porque da mesma forma que conselheiro, quando o movimento se propagou na época de outra forma, né, mas na época getulista, já com uma mídia, inclusive uma mídia dirigida pelo sergipano Lorival Fontes, o mito do cangaço era um incômodo que ia de encontro a quem imaginava criar um Estado novo, né? Quer dizer, com toda a tinta de modernidade, de industrialização, de tudo isso. Ou seja, a gente conclui então que a nossa velha e querida mídia ajudou muito a entregar Lampião Eu concordo. As feras da época. Sem sombra de dúvidas. Né? O Getúlio queria implantar um país novo, né? Queria começar, né, uma outra organização política, e o cangaço, né, na época, era o que? Significava o Brasil rural, né? Para eles era um Brasil atrasado, né? Então não tinha como você transformar uma sociedade deixando o cangaço, né, tomar conta do Nordeste. Então a mídia teve um papel preponderante nessa questão do fim do cangaço. E foi uma questão de Getúlio Vargas, uma questão de honra de Getúlio acabar com o cangaço no Nordeste, já que ele estava implantando um Estado novo. Agora, só colocando uma questão, que
Lampião, ele cria um modo de vida. Isso é um detalhe importante. Ele criou o cangaço, foi um modo de vida. Isso, como você falou, né? Questão do vestuário, questão da dança, questão da alimentação. Então, Lampião, ele implantou um modo de vida. O cangaço era um modo de vida. Não tinha, né, uma função social de mudar, né, a sociedade, mas em termos de modo de vida, ele implantou isso. Por exemplo, perguntando a você, as formas de convivência, de busca de sobrevivência numa região tão árida, tão inóspita quanto é a Caatinga, o sertão nordestino de maneira geral, acho que Lampião foi pioneiro nessas buscas de adaptação, né, de encontrar formas de alojamento, enfim, de toda a ordem de improvisos para a sobrevivência, não? Exato, ele viveu numa área de Caatinga, né, extremamente árida. Então, eles tinham, né, um modo de sobrevivência, a água, né, que eles buscavam, a raiz do umbuzeiro que eles utilizavam, né, para matar a sede, né, o gravatá, enfim, eles usavam a própria vegetação de Caatinga para a sobrevivência. Remédio, comida. E isso aí, o Fernando falou do fascínio. Isso aí seguramente influiu muito no fascínio que exerceu, sobretudo sobre uma juventude que não tinha emprego, como ali hoje ainda a situação não é muito diferente, mas já é bem melhor. Já há uma absorção, uma integração de camadas urbanas, né, da sociedade. Mas na época, me parece que o cangaço reluzia como uma opção atraente, interessante, até de, quem sabe, de se livrar da pobreza material em que as pessoas se encontravam. Exato. Era um sertão miserável, analfabetismo, emprego não existia, então os jovens ficavam fascinados, né, pela vida do cangaço, eram os heróis, né, do sertão. Então os jovens, principalmente no sertão de Sergipe, que nós tivemos um grande número de cangaceiros, né, que viram no cangaço até um modo de vida, de sobrevivência, né? Não tinha outra expectativa. Mas olha, dos cangaceiros que eu convivi e convivo até hoje, só um que me falou, que entrou porque achou bonito, que foi o candeeiro que está vivo até hoje em Buíque, em Pernambuco. Porque o próprio 25 disse que a grande maioria dos cangaceiros, no computo 99% entrou por uma questão pessoal, como o Fernando bem falou, por uma questão de não conseguir, era o estupro da família. Foram encurralados de alguma forma, que levaram eles a querer justiça, fazer justiça com as próprias mãos. Mas o candeeiro disse que achava bonito aquilo ali, achou lindo e entrou. Entendeu? Vera, nós vamos fazer outro intervalo, mas eu quero discutir no próximo bloco o legado de Lampião para Sergipe, né? A gente sabe que os últimos anos de Lampião se passaram aqui no sertão sergipano, principalmente em Poço Redondo, que também foi o município que mais... de Sergipe foi o maior número de cangaceiros, né? De cangaceiros. Legou cangaceiros por bando. A gente vai tratar de tudo isso, da missa que vai acontecer agora no dia 28 de julho e também das publicações sobre o cangaço, sobre Lampião e Maria Bonita. Isso daqui a pouco, depois do intervalo. Nós voltamos já já.